Nos últimos dias, o meu filho de 4 anos concluiu o seu processo de desfraude, finalmente, e hoje eu vim contar um pouquinho para vocês como que foi esse processo extremamente desafiador, porque eu sei que muitas mães podem estar passando, de repente, por essa mesma dificuldade. Então, vem comigo para você entender como que aconteceu todo esse processo por aqui. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Luna Orbiato, sou enfermeira e consultora de amamentação e hoje eu vim falar de um assunto extremamente difícil para mim, que é o desfraude. Pode ver que eu já tenho o canal aí há muito tempo, falo tudo sobre cuidados com o bebê, desenvolvimento, mas eu nunca falei de desfraude porque eu sinto assim que é um tema, né, uma área aí na qual eu sinto que eu falhei muito como mãe, eu falhei, cometi vários erros ali no processo e hoje eu me sinto preparada para falar sobre esse assunto com vocês. E eu resolvi dividir essa história do desfraude em 3 vídeos, senão isso aqui vai ser uma longa-metragem, né? Vai ser um vídeo de 2 horas de duração. Mas então hoje eu vou contar como foi a experiência com meu filho mais velho. Num próximo vídeo, eu vou falar quais são os erros que eu identifiquei que eu cometi no processo de desfraude. E no terceiro vídeo, eu vou falar a fundo das estratégias que a gente usou que funcionaram com o meu filho. Mas antes de começar, preciso pedir para você deixar aquele like aqui nesse vídeo. Isso me ajuda demais a divulgar o canal e essas informações chegarem a cada vez mais mamães. E aproveita, se você não está inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho aqui embaixo, se inscreve, ativa as notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Eu quero começar falando um pouquinho do meu filho, né? Então, o meu filho mais velho, que tá com 4 anos, foi meu primeiro filho, então era tudo novidade, né? A gente tá aprendendo ali a ser mãe. E ele sempre foi um bebê que se desenvolveu super bem. Ele andou com 10 meses de idade, então ele andou super rápido. Ele teve todos os processos ali, né, super tranquilos. Então, introdução alimentar, o desmame foi super tranquilo. Até tem vídeo aqui no canal falando sobre o desmame também. Adaptação escolar, ele foi super tranquilo, mas quando a gente chegou nessa questão do desfraude, parece, gente, que tava tudo errado, nada funcionava. Meu filho nasceu 10 meses antes de começar a pandemia, então foi uma criança que teve aquele processo de ir pra escolinha, né, o desenvolvimento um pouco afetado aí pelo isolamento social, por tudo que a gente viveu aí no período de pandemia. Tanto que ele só começou a frequentar a escola mesmo, ele já tinha 2 anos e meio. Mas ele começou a apresentar os primeiros sinais de prontidão ali pro desfraude com 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses. Ele começou a falar pra gente que tinha cocô na fralda. O que tem na sua fralda? Cu. E eu, nesse momento, né, enchi meu coração de alegria, falei, gente, eu não vou mais precisar comprar fralda, tá chegando finalmente o momento do desfraude. E aí, naquela alegria, comprei um pinico e pesquisei qual era o melhor pinico, modelos de pinico, e achei um modelo de pinico super legal do Batman. Meu marido adora Batman, e eu trouxe aquele pinicão do Batman com tampa, todo bonitinho pra casa. E eu apresentei o pinico pra ele e foi um dos erros que eu cometi, né, que eu vou falar melhor no outro vídeo. Mas esse pinico, gente, acabou virando tudo aqui em casa, 1000 coisas, menos pinico. Ele virou balde, ele virou porta-brinquedos, ele pegou esse pinico e andava com esse pinico pra casa toda, enchia o pinico de coisa e ele nunca sentou no pinico, ele nunca aceitou sentar no pinico. Talvez tenha sido um erro meu porque eu não barrei nessa fase, né? Gente, como eu falo, primeiro filho é tudo novo, a gente acha engraçadinho algumas coisas e eu vejo hoje que eu devia ter sido firme nesse momento, mas enfim, o pinico virou 1000 coisas e o tempo foi passando e bom, ele tinha 1 ano e 6 meses, né? Aí começaram a me falar que a maioria das crianças desfralda por volta de 2 anos, e a gente vai vendo um monte de informação na internet, e aí a gente vai ficando, né, meio confusa, e eu fui deixando passar. Até fazer um parênteses aqui, essa coisa da internet, né, gente, eu lembro que os vídeos que eu assistia, a maioria, as mães contavam, assim, que num fim de semana elas desfraldaram, que em 2 dias, ou nas férias, ou a criança foi pra escola em 3 dias saiu da fralda, até relatos da minha família, conhecidos, era tão fácil. Então eu acho que assim, eu não fiquei muito encanada com isso. Eu falei, eu acho que ainda não tá no momento dele, vou respeitar, vou esperar o tempinho dele e uma hora vai chegar a hora. E aí a vida seguiu e um belo dia, quando ele tava ali pra completar 2 anos, eu resolvi comprar umas cuecas pra fazer uma experiência, né? Comprei as primeiras cuequinhas, coloquei nele, ele não gostou, ficou extremamente desconfortável, irritado. Aí
novamente eu falei, acho que não é o momento ainda, vou esperar mais um pouquinho. E aí eu sei que esse menino entrou na escola, ele já tava com 2 anos e meio, e entrou de fralda, né? Aí novamente veio aquele pensamento, bom, agora que ele tá na escola, eu ouvi muitas pessoas falando que na escola eles tiram a fralda, então agora vai ser tranquilo, agora ele sai da fralda. E na escola veio surgindo uma série de motivos pelos quais elas nunca iniciavam esse desfraude. Então, ele entrou no meio do ano, e aí primeiro tava inverno, era período de adaptação, então primeiro ele precisava se adaptar, para depois tentar o desfraude. Depois tava muito frio, e aí entra período de férias, aí ia vir um feriado, sempre tinha algum motivo e nunca começava esse desfraude. E em casa eu seguia convidando ele, né, pra vir no banheiro, mostrava como é, meu marido tentava mostrar, comecei a tentar incentivar ele a fazer xixi no box do banheiro, né, pra ver se ele começava a aprender a fazer o xixi em pé, que fosse ali no box. Ele não aceitava, ele não fazia. Comprei um redutor de assento, aí também não aceitou. Parece que a privada era tipo um monstro pra ele, sabe? Comprei o mictório também, aquele de sapinho que prendia no banheiro, pra ver se ele fazia esse xixi em pé, e não queria fazer. Criou um trauma no menino, que ele, assim, ele não queria fazer de jeito nenhum. Terminou o ano, ele entrou, no outro ano ele já tava aí no maternal 1. E aí, no maternal 1, era a fase que as crianças iriam desfraldar. E eu perguntando pra elas, e sempre continuava nas desculpas. E aí, eu resolvi que eu ia iniciar o desfraude dele de qualquer jeito. Comprei um monte de cueca da hora. Cueca da Patrulha Canina, do PJ Masks, que ele adorava, de dinossauro, um monte de cuequinha bonitinha. Mostrei pra ele, ele até topava colocar a cueca. Ele chegava a pedir pra ir de cueca pra escola, mas quando chegava na escolinha, ele não aceitava sentar no vaso. Vários amiguinhos já estavam desfraldados, já estavam indo no banheiro. Aí a professora falou pra mim que ele não entrava no banheiro. Ele ficava sentadinho num banco que tinha fora, mas ele se recusava a entrar no banheiro. Então, era realmente uma questão muito complicada pra ele, né? E eu lembro que uma coisa muito complicada nesse processo foi que quando eu comecei a mandar ele de cuequinha pra escola, ao invés dessas professoras me apoiarem, né, me acolherem, não. Elas me deram bronca. Me deram bronca porque elas falaram que eu não poderia mandar ele de cueca pra escola, sendo que ele não sentava no vaso em casa. E aí eu expliquei pra elas que em casa o vaso é maior, na escola é um vaso pequenininho. Então eu imaginei que talvez elas tenham um jeito mais lúdico, tal. Talvez elas pudessem, né, me ajudar nessa questão pra convencer ele. E no fim foi tudo ao contrário, eu acabei tomando a maior bronca delas. E elas falaram pra eu voltar a mandar ele de fralda, então novamente eu retornei a fralda. Foi um baita balde de água fria na minha cabeça, né? Eu lembro que assim, nessa fase eu realmente desisti. Ah, um parênteses, viu, gente? Eu tirei ele dessa escola, ele tava numa escolinha pública aqui da minha cidade, né? Era um lugar lindo, no meio da natureza. Eu amava, assim, o lugar. Mas, assim, é complicado, né, gente? Eram muitas crianças para 2 professoras. Elas realmente não tiveram esse acolhimento que eu esperava que tivessem. Acabei trocando ele de escola. E, gente, foi outra coisa. Nessa nova escola eu fui acolhida. Elas realmente me ajudaram, elas se preocupavam, elas me mandavam mensagem, informavam quando ele aceitava ir no banheiro, quando não aceitava. Porque, normalmente, ele ficava em média 10 horas dentro da escola, ele segurava o xixi nessas 10 horas. E aí chegava em casa e pedia pra colocar a fralda e fazer xixi na fralda. Então, assim, foi um monstro, foi uma questão muito complicada que a gente vivenciou aqui. E faltou muito. Um dos meus erros também foi isso, de eu não ter... nesse momento que a escola me barrou ali, eu retrocedi de novo, eu deixei pra lá, eu resolvi esperar o tempo dele. E eu não percebi, nessa de esperar o tempo, eu não percebi que tinha algo errado, que meu filho tinha uma questão com o desfraude, que não era uma questão de que ele não era capaz, que ele era capaz de sentar no vasinho e fazer. O problema é que ele tinha medo do vaso, ele tinha medo de fazer xixi ali por outras questões, né? E em vez de trabalhar isso, eu não consegui identificar, né? Faltou esse tato, esse apoio na escola. Eu tava grávida já na época. Eu tinha uma cachorrinha que tava doente, ela fazia tipo hemodiálise, aí eu tinha que ficar levando ela. Então eu tava num momento na minha vida, mais a pandemia, num momento assim, tão turbulento, que eu acabei deixando passar. Realmente, quando eu falo que eu falhei muito nesse processo de desfraude, né, foi muito complicado. Mas eu tô aqui de coração aberto, viu, gente? Não me julguem, porque é o que eu falo, eu também tô aprendendo a ser mãe. Eu divido aqui com vocês no canal, porque eu sei que muitas mães podem estar passando também
por esse momento de dificuldade. E assim como eu, ao invés de estar sendo acolhidas, estão sendo julgadas, estão ouvindo ali da sociedade olhando torto pra você, falando que não desfralda porque você não quer. Às vezes pessoas queridas vêm e falam que você não desfraldou porque você não quis. E quando na verdade não é, tem uma questão muito maior por trás. Então, se seu filho tá com dificuldade, claro, pode ser que às vezes ele ainda tá no tempo dele, né? Não tem uma idade ali, limite pra criança desfraldar. Mas muitas vezes podem ter outras questões por trás. Então, sempre bom a gente pedir ajuda, né? Identificar. Aí, nesse meio tempo, meu segundo filho nasceu, né? Fiquei grávida, o neném nasceu, a cachorrinha morreu, infelizmente. E quando meu segundo filho nasceu, veio aquele ciúmes natural de irmão, né, gente? Ele ia completar 3 anos, e aí ele ficou com muito ciúmes, querendo aquela coisa de querer ser nenê de novo, e aí a fralda virou um momento de atenção. Então ele começou a ver esse momento de trocar a fralda como um momento que eu tinha que dar atenção só pra ele, exclusivamente, e aí que regrediu tudo mesmo. Ele não fazia xixi, não fazia cocô, não queria saber de vaso, não queria saber de assento redutor, de nada. Os dias se passaram e um dia conversando com a minha comadre, que tem um menininho da mesma idade dele, né, que já tava desfraldado. Foi um sucesso o desfraude do priminho dele. Enfim, ela me falou que viu na internet um painel da recompensa. E aí eu lembrei que quando a gente trabalha desmame com os bebezinhos, muitas vezes a gente trabalha com um painelzinho mostrando o que é feito de dia, o que é feito de noite, pra gente ter essa noção de dia e noite e começar a trabalhar o desmame gentil, né, com as crianças. E aí eu resolvi criar um painel do desfraude com todas as questões que o Heitor tava tendo dificuldade. Então eu vou pôr a foto aí pra vocês. O painel do desfraude aqui em casa eram 3 desafios. Então o primeiro desafio era sentar no vaso, porque o vaso virou realmente um monstro aqui, né? O segundo desafio era fazer xixi no vaso, tem a gotinha de xixi, e o terceiro era fazer cocô no vaso. Cada vez que ele conseguisse fazer uma dessas tarefas, ele ia ganhar uma carinha. Aí eu comprei no Mercado Livre várias cartelas desse adesivinho de carinha, né? Eu lembro que eu fiquei com essas cartelas de adesivo aqui em casa por semanas. Ele pegava as cartelas na mão todos os dias, ele olhava as cartelas e ele não sentava no vaso. E assim, eu pedia pra ele sentar, às vezes sentar com a tampa fechada. Eu falo, filho, senta, pelo amor de Deus, senta no vaso. Eu só queria que ele pelo menos sentasse, sabe? Eu acho que eu daria todos os adesivos pra ele. Mas ele não sentava. E eu via o quanto ele tava sofrendo com aquilo, né? Gente, era muito difícil pra mim. Eu não sabia mais o que fazer. Ó, o olho enche de lágrima. Porque realmente ele tava sofrendo e eu tava sofrendo junto. E eu não sabia como ajudar ele, né? A gente tava tentando de tudo. E aí, enfim, um dia o meu marido tirou ele do banho. E aí o meu marido, com ele enrolado na toalha, sentou ele em cima do vaso pra secar. Ele falou, filho, vamos sentar aqui pra secar? A tampa tava abaixada e falou assim, filho, você tá sentado no vaso! Você merece um adesivo. E aí a gente comemorou e eu dei o primeiro adesivo pra ele. E parece que isso deu, assim, uma força pro menino, sabe? Ele se sentiu tão importante por ter conseguido, né? Embora ele não tenha sentado do jeito que a gente queria, mas ele sentou. E parece que ali quebrou o bloqueio dele. No dia seguinte, o que a gente fez? Na hora do banho de novo, eu coloquei o assento redutor, coloquei a toalha por cima e sentei ele ali, dei uma enganadinha nele. E aí eu falei novamente, filho, a gente tem que pegar outro adesivo, você tá sentado no vaso de novo. E aí ele ficou tão feliz, e aí ele topou, no terceiro dia ele topou sentar. E aí era difícil, ele ficava sentadinho um pouquinho, demorou um pouquinho pra ele começar a fazer esse xixi. Mas aos poucos ele fez. E aí quando ele fez, eu percebi que, tipo, ele já sabia fazer, sabe? Foi muito fácil pra ele fazer. E era uma coisa, assim, que realmente era um medo de sentar no vaso. E assim, não tem como a gente julgar, porque eu não sei em que momento ele adquiriu esse medo, se a gente forçou, o que aconteceu, mas por algum motivo ele tinha medo do vaso sanitário. E eu achei que realmente, né, ele ia conseguir sair da fralda, do cocô. Gente, não. Ele não fazia o cocô no vaso, de jeito nenhum. Aquela linha ali do cocô ficou por meses e meses e meses. Eu contava história, tentei livro. Alguns livros realmente impactaram ele, algumas histórias que eu até vou contar elas pra vocês melhor no vídeo de estratégias, tá? Mas nada fazia esse menino fazer cocô. Eu lembro que teve um dia que ele fez, né? Meu marido prometeu pra ele alguma coisa, prometeu um McDonald's, alguma coisa que ele queria muito, que eu não acho legal, né, na base da barganha, porque aí o que aconteceu? Ele fez uma vez
E depois nunca mais ele fez. Ele pedia pra colocar a fralda. E ele pedia, ele chorava. E era assim, desesperador, porque ele tava desesperado pra fazer xixi, pra fazer o cocô. E aí não fazia enquanto não colocasse a fralda. Foi passando tempo e a gente nessa luta. E aí ele começou a regredir de novo. Com a presença do irmão, ele começou a regredir novamente, querendo pôr a fralda pra fazer xixi de novo. E assim, em vez de evoluir, chegava um ponto que ele começava a regredir. E esse menino completou 4 anos. E aí eu fiz uma festa no buffet. E durante a festa, ele pediu fralda 2 vezes. Então, por 2 vezes, na hora da festa, a gente teve que levar ele na salinha de fraldário ali, né? Que era uma salinha que tinha no buffet. Ele nem cabia, gente. Os fraldários, ele não cabe mais ele. As fraldas não cabiam mais nele. Meu filho é alto, né? Ele é o mais alto da turma. Não cabia mais fralda, não tinha mais. Eu tava ficando num estado que eu tava quase tendo que comprar fralda de adulto pra ele. Fralda PP, né? Mas assim, eu ia ter que comprar fralda de adulto em breve, porque as fraldas não estavam mais cabendo nele. E aí, nesse dia do aniversário, eu lembro que eu falei, cara, não tá certo isso. Não tem mais o que eu esperar. Porque é alguma questão dele e eu preciso de ajuda. E foi aí que eu conversei com a pediatra dele e ela me encaminhou para uma psicopedagoga. Na verdade, ela é psicopedagoga e terapeuta ocupacional. E aí fomos lá, né? Fui pedir ajuda, gente. Demorei, eu acho. Hoje em dia eu vejo que eu acho que eu demorei pra caramba. Foi toda uma construção, né? Enfim, fomos à psicopedagoga. As consultas, não sei se vocês já viram como que é. Eu não entrava nas consultas, então eu tive uma conversa com ela online. E aí eu levei ele, no primeiro dia ele já entrou sozinho com ela. E aí ela vai brincando, ele me falava que montava quebra-cabeça, tal. Ele foi em 3 consultas. Na terceira consulta ela entrou no assunto da fralda, e aí ele ficou revoltado, ele não queria ir de jeito nenhum. Daí a gente foi nessa 4ª consulta, ele chorava, ele foi esperneando, ele entrou, eu até cheguei a ser quase desistir da terapia, conversei com meu marido, né, falei, poxa, a gente tá trazendo ele, mas ele tá sofrendo. Eu fiquei assim, ele ficou por uns 15 minutos gritando, e eu ouvindo lá na sala de espera. E ele gritando, mamãe, desesperado assim, né, eu quero sair. E aí ela, com um jeito, tal, foi levando. E nessa 4ª consulta, ela propôs pra gente um novo painel do desfraude, que era um painel desafio. Então, ela entregou pra ele essa pastinha, ó, trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Ela entregou essa pastinha com o nomezinho dele aqui. Ela deu uns adesivos pra ele, né, bem parecido com o meu painel do desfraude. Então, ela deu uns adesivos que ele escolhe, né, toda semana ele ganha novos adesivos, aí ele que escolhe. E ela deu esse painel aqui pra ele, ó. E aí ela pediu pra ele me explicar como que funcionava a brincadeira. Então ele ia colar um adesivo quando ele fizesse cocô no vaso, tá? Bem assim, cocô no vaso. E aí, gente, olha só que bonitinho. Esse aqui foi o primeiro dia que a gente foi lá, né? Então ele colou, ele foi, ó, 4 dias seguidos. Chegou o fim de semana, ele deu a regredida. Aí ele foi mais um dia, aí ele deu uma regredida de novo. Quando chegou aqui, ó, nesse dia 21, que era a 4ª semana desse painel, ele chegou em casa e ele falou pra mim que ele queria colocar a fralda. Mamãe, quero colocar a fralda pra fazer cocô. Aí eu fui bem firme, falei, filho, você não usa mais fralda, né? Porque todos esses dias que a gente não colocou adesivinho, ele pediu, aí ele ficou desesperado, eu fiquei morrendo de dó e acabei colocando. Gente, mãe, é duro, gente, a gente tem dó, que eles começam a chorar, é muito difícil, né? Eu tive que trabalhar muito dentro de mim essa firmeza com a criança, e agora eu aprendi, viu? Agora eu tô firme. E nesse dia fatídico, ele falou assim pra mim, mamãe, eu quero colocar a fralda pra fazer cocô. Aí, falei, não, filho, você não usa mais fralda. Vamos lá no banheiro, a mamãe vai com você. Não, mamãe, eu quero colocar a fralda. E aí foi. E ele ficou falando que ele queria colocar fralda, e eu firme, não, filho, você não usa mais fralda. A mamãe vai com você no banheiro. E aí ele chorou. E ele chorou, gente. E ele chorou, e eu deixei ele chorar, ele botou pra fora. Ele botou tudo pra fora nesse dia. E ele chorou por mais de 1 hora, eu acho que ele chorou. Foi muito tempo esse menino chorando. E segurando esse cocô, e não fazia. Eu deixei. Passou um tempinho, ele veio, né? Fiquei ali, né? Também assim, gente, eu não ignorei a criança. Eu fiquei ali, eu fiquei oferecendo colo, fiquei junto com ele, né? Que nem a gente acolhe uma birra. Ele veio depois de um tempo e falou, mamãe, eu quero fazer cocô no vaso. E aí eu fui com ele, fizemos o cocôzinho no vaso e depois disso ele começou a fazer o cocôzinho no vaso tranquilamente. Enfim, gente, tá vendo? Foi um processo muito longo, falei demais, né? Mas realmente foram várias tentativas, várias frustrações.
Eu passei, assim, imensas dificuldades. Se tava, assim, sendo sofrimento pra mim, eu imagino pra ele, né? O tamanho do sofrimento. Inclusive, a terapeuta me falou uma coisa que eu fiquei, assim, né, bem reflexiva sobre isso. Ela me disse o seguinte: foi muito desafiador pra ele sair da fralda, fazer esse cocô no vaso. Ele precisou de muita coragem pra vencer esse desafio. Foi muita bravura que veio dele. E eu fiquei pensando, né, pra gente, às vezes a gente acha que é frescura, que, né, criança mimada, não sei o quê, mas não, gente, tem alguma questão, por algum motivo, era um monstro pra ele, essa coisa do cocô no vaso. Muitas crianças têm realmente esse medo. E ele faz, agora ele olha, né, todo feliz, ele olha lá, aperta a descarga, dá o tchauzinho pro cocô dele. E assim, desde que ele começou a terapia, tem sido um processo super incrível, assim, de ver o desenvolvimento dele, né? Realmente a gente precisava de ajuda, procuramos ajuda e conseguimos vencer esse desafio. Então, se você tá passando por essa dificuldade, aguarda os 2 próximos vídeos que eu vou lançar, que vão ser os erros que eu cometi no processo de desfraude, que além do que eu comentei aqui, teve mais, viu, gente? Oh, meu Deus do céu. E também o vídeo das estratégias, né? Aí eu vou explicar melhor pra vocês essa história do painel do desfraude. E vou explicar também outras 2 estratégias que a gente usou aqui com ele, que eu vi, assim, que realmente tiveram impacto na relação dele com essa questão do cocô no vaso. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu fiz com muito carinho. Foi muito difícil pra mim falar sobre isso aqui, viu, gente? Realmente abri meu coração. Se vocês quiserem saber mais sobre cuidados com o bebê, é só clicar nesse link aqui para ver os outros vídeos aqui do canal. Espero vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!